Olá, meu irmão Sebastião. É um prazer falar com você. Que oportunidade rica é essa dessa entrevista maravilhosa. Há um bom tempo eu observo, né, você e não vou mentir, tenho tido uma vontade extrema de poder conversar com você, bater esse papo. E hoje nós vamos bater um papo público, né? Essa entrevista é uma oportunidade rica de podermos dar às pessoas o nosso depoimento de como é o nosso despertar espiritual e você, esse irmão maravilhoso que é, nos agracia, né, com essa aceitação dessa entrevista. Eu fico muito feliz, né, porque eu sei que os temas que nós vamos abordar aqui são de extrema relevância para todos. Eu te agradeço e peço que nessa primeira pergunta você se apresente às pessoas. Quem é você? Se quiser contar um pouquinho da tua história para a gente já, né, iniciar essa entrevista, fique à vontade e eu já te agradeço desde aqui e muito obrigado. Olá pessoal, é um prazer estar aqui neste canal, né? Muito obrigado ao nosso amigo José Augusto, né, pelo convite. E eu sou Sebastião Silva, moro aqui no Paraná, né, mais precisamente na cidade de Pinhais, que é região metropolitana de Curitiba, né? Eu sou natural do Paraná mesmo, nasci numa cidadezinha chamada Coronel Vivida, mas estou há muito tempo aqui nessa região, né? Bem, eu sou formado no nível médio. Eu fiz um curso de mecânica, né? E foi o que exatamente minha profissão, né, esteve ligada à área da mecânica. E depois eu fiz uma formação no curso superior. Eu fiz o curso de matemática, porque a minha área exigia mais conhecimentos. Na época, para mim fazer engenharia, ficava um pouco complicado, né? Então eu optei por pelo menos fazer o curso de matemática, que me dava, né, mais segurança dentro da minha área. Então eu trabalhei, né, basicamente em uma única empresa, né? E o meu trabalho foi sempre ligado na área de design, né? Desenho de embalagens para alimentos e projeto de ferramentas, né? Tudo ligado à área do plástico, né? Então eram embalagens para alimentos, né? Muito provavelmente, né, algumas das embalagens que saíram daqui, porque a empresa que eu trabalhei era uma empresa grande, ela atendia todo o mercado nacional, né? Então, assim, clientes grandes, né, que trabalham na área de sorvete, na área de margarina, na área de água mineral, na área, enfim, dos derivados de leite, né, produtos derivados do leite, que eram embalados em copos, potes, assim. Então isso tudo, né, era a nossa área, né? E foi uma época muito bacana, muito legal, certo? Mas desde muito cedo, né, alguma coisa sempre esteve latente, né, dentro de mim, que era a curiosidade e a busca por mais conhecimentos, né? Nunca me senti convencido, né, com as orientações normais que todos nós temos por aí, né? Eu sempre desconfiei de que sempre existia algo a mais, né? Então isso fez com que muito cedo eu começasse a pesquisar, né, por interesse próprio, né, particular, né, sobre o ser humano, sobre as potencialidades, né, que estão ocultas no ser humano, né? Então algo que eu sempre tive assim uma queda, sempre gostei muito de ler sobre e pesquisar sobre os poderes da mente. Nossa, então assim, Lauro Trevisan, por exemplo, né? Foi um dos primeiros livros que eu li. O Poder do Subconsciente. Esse foi um livro que marcou a minha vida, porque ele veio num momento que, para mim, né, muitos questionamentos, né,
Então, assim, esse livro é interessante porque alguns ensinamentos que estão lá, né, eu acabei assumindo, né, para a minha vida, né? E com certeza me ajudaram, né? Então, assim, a busca pelo autoconhecimento sempre esteve latente, né, na minha vida. E isso fez com que eu nunca estivesse preso a dogmas, né? Eu nunca aceitei, né, estar preso em dogmas, né? Religião eu nunca segui assim nenhuma, né, com aquela precisão, mas a parte espiritual sempre esteve muito forte dentro de mim. Então, ainda quando criança, na minha família, o único que gostava de ir na missa todo domingo era eu, né? Eu, né, não morava assim muito longe da igreja, mas então, né, todo domingo eu estava indo lá assistir às missas, né? Eu achava bacana o ritual, aquela coisa toda, né? E eu só fui estar ligado, né, a uma instituição com dogmas e aquela coisa toda, já, né, adulto e lá para frente, né? Fiquei muito tempo ligado a uma instituição gnóstica, né? Foi uma época muito interessante. Aquelas informações, aquelas orientações foram muito importantes para mim, né? Só que chegou um momento que, né, era só dogma e você estava preso àquilo, né? E daí exatamente chegou um momento em que eu fui obrigado a me afastar, né? Quando a mecânica quântica começou a estar mais presente na minha vida e quando eu comecei a passar essas informações para outras pessoas, dos benefícios, né, que a mecânica quântica pode proporcionar na vida de alguém, né? Foi quando eu comecei a fazer alguns cursos, né, na área de terapias, né? Depois que eu me aposentei, é lógico, né? Então aí os problemas começaram a surgir, né? Então aqueles dogmas que, né, a maioria dos colegas estavam acostumados e tal, embora eu estivesse junto com eles lá na instituição por muitos anos, mas eu nunca assumi aqueles dogmas, entende? Só que no momento em que eu comecei a olhar a coisa um pouco diferente, né, abrir um pouco mais a minha mente, aí os problemas começaram a surgir. Eu falei, não, tudo bem, para mim, eu vou ter que seguir o meu caminho, não posso parar, né? Então, eu entendi que os dogmas tinham que parar na minha vida porque não tinha mais espaço para eles, né? Então eu comecei a trilhar um outro caminho com mais abertura, com mais liberdade, né? Porque eu entendi há muito tempo, que o meu tribunal que vai me julgar é a minha própria consciência. Então, não tem jeito, é eu e eu, tá? Esse negócio de seguir fulano, beltrano, nunca foi a minha praia, né? Respeito, né? Existem muitas pessoas fantásticas que realmente vale a pena você olhar a história deles, né? Os ensinamentos que eles passam, mas apenas como um exemplo. Modelo a ser seguido? Aí já não sei, né? Mas são exemplos de vida que muitas vezes motivam a gente, e isso a gente tem que aproveitar, lógico, né? Então, assim, o caminho do autoconhecimento sempre esteve presente na minha vida, né? E nós precisamos, né, em determinados momentos da nossa vida, né, tomar decisões. E essas decisões, a nossa consciência, ela nos dá as dicas. Muitas vezes a gente não observa e não quer aceitar. Isso acontece muito. Nós achamos que, não, tem que ser do meu jeito. Essa história de ser do meu jeito, muitas vezes, nós acabamos pagando um preço um pouco alto, né? Então,
eu conheci o trabalho do professor Hélio Couto há muitos anos atrás, né? E é interessante porque eu mesmo sugeri, né, o trabalho dele para muitas pessoas, sabe, né? Eu achava bacana, eu estudava as palestras dele e tal, né? Então, dependendo das pessoas que me procuravam, né, pedindo algum tipo de orientação, assim, eu sempre, né, ou mesmo as que passavam, né, pelas terapias que eu atendo, eu sugeria, olha, continue buscando mais, né, e sugeria o Hélio Couto, falava, olha, não sei se você vai gostar da forma com que ele passa as informações, as orientações, mas pelo menos comece a ver as palestras dele, né? Então, mas isso, né, há 5, 6 anos aí já que a gente vinha fazendo isso. Mas eu mesmo não entendia, né, que eu deveria começar a ressonância, tá? E aí o que aconteceu? No ano passado, né, meu filho começou a fazer ressonância. E um dia conversando, ele me falou, porque eu, né, sempre orientei ele, falei, olha, bacana o trabalho do Hélio Couto, né, acompanhe, leia os livros. E ele estava fazendo isso já há um bom tempo. Aí um dia ele me falou que estava fazendo a ressonância. Então eu falei, não, bacana, filho, bacana, muito bom. Continue firme, né? Fique ligado, né, nas coisas e principalmente continue vendo as palestras, né, do professor lá, que isso vai te ajudar muito, né? E daí ele perguntou se eu estava fazendo, né? Eu falei que não. Daí ele falou, nossa, pai, eu achei que você já estava, né, lá na frente. Eu falei, não, mas agora eu estou, né, pensando em fazer. E nessa mesma época, uma outra cliente minha, que eu havia sugerido, o trabalho do professor Hélio Couto, já estava fazendo também, né, a ressonância. E daí assim, nós trocávamos ideias, porque, né, ela tinha muitas dúvidas, porque algumas coisas estavam acontecendo e tal na vida dela, e ela sempre trocava ideia comigo. E daí foi uma ocasião que ela me perguntou por que eu não fazia, né? Por que eu não estava fazendo ainda a ressonância, né? A gente sempre dá umas desculpas, né? Mas o fato é que quando meu filho então falou que estava fazendo, eu já estava, né, analisando a possibilidade de entrar, né? E daí reforçou aquele momento, falei, puxa, então é hora mesmo de eu entrar. E daí foi que eu comecei. Então hoje eu estou fazendo a segunda onda, tá? Não vou dizer para você que dizer para vocês que isso é a grande maravilha. Não, eu sempre entendi como esse processo funciona, né? E quando você começa a acelerar, né, os processos na tua vida, é natural, né, que venha um turbilhão de coisas boas, coisas não muito boas, porque tudo o que iria acontecer um pouco mais lá na frente está acontecendo tudo agora, né? A gente permitiu que o universo começasse a se manifestar, certo? E isso vai acontecer. Então, para mim, eu tive realmente alguns impactos fortíssimos, né? Que a família até ficou um pouco assustada, né? Porque assim, a minha esposa, ela não está muito ligada nesse tipo de coisa, né? Mas enfim, ela sempre respeitou minha forma de pensar, né? Então passei por uns momentos bem curiosos, né? E que vamos detalhar mais à frente um pouquinho sobre isso, tá? No próximo capítulo eu entro um pouquinho mais a fundo aí nesse detalhe, né? E um pouco mais sobre coisas que eu estou fazendo. Parabéns, meu irmão Sebastião. Sua apresentação foi maravilhosa, com muitos traços, né, do seu despertar espiritual. Nessa segunda pergunta, né, para aproximar mais assim da questão do que transformou na sua vida, qual era a sua visão de Deus na sua infância e quando você foi crescendo? E qual a sua visão de Deus agora, já que teve essa mudança radical
conforme o mundo e o universo foi se abrindo em oportunidades de esclarecimento para você. Então você podia colocar aí aos nossos leitores, né, e pessoas que assistem o nosso canal, como é que você transformou essa visão de Deus e como é que ela é hoje. Muito obrigado. Muito bem. Na minha vida, a divindade, eu lembro que, né, as primeiras sensações, as primeiras noções, né, de divindade, lá pelos 4 anos de idade, por aí, onde eu comecei a me questionar algumas coisas, né? Comecei a perceber essa questão de ter que fazer oração à noite para dormir, né? Minha mãe falava sempre, né? Sempre orientava a gente para fazer isso, né? Então, mais ou menos nessa fase aí, nessa idade, é que essa coisa de divindade começou a fazer parte da minha vida, né? A minha família não era religiosa, então eu não tenho um legado religioso familiar, tá? Meu pai não ia na igreja, minha mãe também não, em nenhuma igreja, né? Se precisasse ir, né, ia na igreja católica. Então, assim, quando nascia um filho, ia lá batizar, né? Quando tinha que crismar, levava na igreja católica, a primeira comunhão na igreja, né? Igreja católica. Então, assim, a orientação básica era católica, mas ninguém seguia nada, né? Ali pelos meus 10 anos, 10, 11 anos ali, eu comecei a ir na igreja sozinho, né? Todo domingo eu ia na missa. Não sei, uma coisa que foi acontecendo, né? E eu comecei todo domingo, eu ia na missa. Às vezes algum irmão ia junto comigo, né? Mas geralmente eu ia sozinho. E esse período foi aí até os 13 para 14 anos, até os 13 anos mais ou menos, né? Então, eu já percebia que não entendia exatamente a fundo, mas eu sabia que tinha alguma coisa a ver, que era importante, né? A tal da reza, que tinha que rezar, né? E tinha que rezar. E nessa época, eu tinha alguns questionamentos assim, né? Eu tinha alguns questionamentos, poxa, ficava olhando para o céu, estrelado, o que será que é isso, né? Aí, quando eu tive as primeiras noções de que a gente vivia no mundo e o mundo era redondo, aquela coisa toda, né? Eu ficava pensando, poxa, mas será mesmo, né? Será que a gente não está vivendo dentro da cabeça de alguém, então, né? Porque eu olhava para o céu e via o negócio arredondado, né? Então, assim, questionamento de criança, né? Mas, enfim, a coisa foi andando, né? E lá pelos meus 14 anos, né? Então, eu já, mais ou menos com 14 anos foi a primeira empresa que eu fui trabalhar. Mas, na verdade, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, né? Comecei a trabalhar para minha mãe. Minha mãe fazia os docinhos de amendoim lá, a gente chamava de pé de moleque, e eu vendia para ela. Aí, depois eu fui vender picolé. Então, quando eu vendi os docinhos de amendoim, o dinheiro era da minha mãe, né? Era tudo para ela. Depois eu fui vender picolé, aí já começou a sobrar meu dinheirinho, né? Nessa época eu devia ter também entre 11 anos, por aí, né? Então, aí já tinha o meu dinheirinho, sabe? Minha mãe não pedia o dinheiro, né? Então, era meu. E eu já, naquela época, né, observava, né, os conselhos da minha mãe, que a gente tinha que guardar o dinheirinho, eu tinha que aprender, né, a guardar o dinheirinho. Então eu sempre guardava o meu dinheirinho, muito bom. Comecei lá atrás e isso me ajudou muito, porque foi um hábito, né, que eu desenvolvi lá atrás e até hoje, né, eu mantenho esse hábito, que é importante você ter sempre uma reserva, né, de dinheiro. Ainda lá na minha fase da infância, tem um fato curioso que eu recordo aqui. Embora a família não fosse religiosa, mas o meu pai, ele tinha um veio assim pro lado da cura, né? Ele fazia alguns benzimentos e as pessoas o procuravam muito por isso, né?
Ele fazia lá de vez em quando, às vezes finais de semana e tal. Por quê? Porque a atividade dele era outra, né? A profissão dele era outra. Né? Mas ele atendia as pessoas o procuravam e ele, né? E ele atendia. E ele tinha toda uma técnica, né? Muito particular dele, né? Muito curioso. E utilizava de ferramentas também, né? Então, assim, ele tinha as rezas lá, né? As orações dele, e ele utilizava um facão e um pedaço de madeira. Tá? Então a pessoa chegava lá e falava qual era o problema dela, e é interessante que ele sempre fazia isso em lugar aberto, sabe? Nunca fazia dentro de casa, sempre fazia em lugar aberto. Né? E então a pessoa falava o problema dela, né? Assim, sempre meu pai pegava também um local assim isolado ali, né? Então geralmente ia no canto do terreno lá atrás da casa, né? E a pessoa do lado dele, e aí ele começava a bater com aquele facão na madeira e falar as orações dele, né? E geralmente ele não deixava ninguém ficar por perto ali, né? Era só ele e a pessoa. E então e as pessoas gostavam e agradeciam, e ficavam muito agradecidas, e diziam, puxa vida, né? Me ajudou, me curou, né? Teve até o caso que eu lembro assim de problema que ele tratava era dor de dente. As pessoas chegavam lá com dor de dente porque naquela época não era qualquer pessoa que qualquer coisinha ia no dentista, né? Então as pessoas tinham que se arranjar, né? Né? E eu sei que as pessoas procuravam ele também para um problema de dor de dente. E era interessante, as pessoas pelo menos falavam, pô, passou a dor, tô tranquilo, tô bem, né? E era isso. E assim, terminava a sessão com ele ali e ele já falava, problema resolvido, vá para casa que isso nunca mais vai te incomodar. Era muito interessante. Então, ele tinha esse lado, né? Então, a parte de espiritualidade que ele nos passou, ou que ele, pelo menos para mim, é esse lado, assim, né? Do lado da cura, né? E também uma irmã dele, né? Irmã do meu pai, e minha tia, naturalmente, ela era, não sei se taróloga, mas na época nós dizíamos que ela era cartomante, né? Ela usava o baralho, né? E o negócio dela era relacionamentos, arrumar, ajeitar, né? Contornar a situação dos relacionamentos, às vezes também alguns negócios, né? Para as pessoas. Então ela viveu sempre, né? Com o baralho dela, né? E o meu pai do lado da cura. A minha mãe não, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que ela exigia bastante da gente, né? Mas ela sempre passava uns conselhos assim fantásticos, né? Me lembro de uma vez que eu e mais alguns irmãos meus estávamos cruzando no meio de uma horta de uma vizinha, né? E a vizinha tinha plantado lá uns pés de repolho e os repolhos estavam bonitos, sabe? Né? Cabeça fechada e tal lá. Devia ter lá uns 4 ou 5 talvez. E nós estávamos passando por ali e eu estava com uma faca, né? Uma faca na mão lá que a gente tinha ido cortar uns capim lá para dar para a vaquinha lá. E aí eu estava com aquele facão na mão, aquela faquinha na mão, quase um facãozinho, e olhei para os repolhos, achei eles bonitos, né? E resolvi fazer uma cruz em cima do repolho, assim, né? Um X, assim, né? Com o facão, né? Mas um X, acho que uns 2 ou 3 ali, né? Fomos embora, nem demos bola, né? E a vizinha viu. A vizinha viu e correu falar para minha mãe. Chegou lá já, né? Seu filho acabou com a minha plantação de repolho, não sei das quantas. E claro, naquela época as mães procuravam mostrar, né, para a vizinhança que cuidavam dos seus filhos, e não teve dúvida, né? Aí ela me preparou lá todo o sistema dela de corretivos e aí me chamou, né?
Então, assim, o sistema que ela aplicava os corretivos era muito curioso, porque mesmo que ela não tivesse informações, não tivesse escolaridade, nada e tal, ela já se utilizava de algumas técnicas fantásticas, tá? Para nos passar as informações que eram importantes, né? Orientações, né? Então, ela já tinha uma forma que fazia com que aquela informação realmente chegasse no nosso subconsciente e ficasse gravado pro resto da vida, né? Então, minha mãe utilizava uma varinha, uma varinha de guanchuma, interessante, tá? E interessante que essa guanchuma, alguns anos atrás, eu estava numa loja de shopping e eu vi numa loja de cosméticos shampoo de guanchuma. Quando eu vi o nome guanchuma, eu lembrei, claro. Eu falei para quem estava comigo, eu falei, ó, tá vendo isso aqui, ó, shampoo de guanchuma. Essa plantinha aqui, minha mãe usava para fazer uma varinha para passar os corretivos na gente quando a gente era criança. Pois é, então daí a minha mãe preparou lá a varinha dela, me chamou, né? E daí assim, deu aquela surra legal que ela sempre fazia, né? E ela sempre batia nas pernas porque, né? Ela falava que era para não machucar o corpo, né? E então assim, ela já se utilizava de uma maneira muito interessante porque com aquela varinha batendo nas pernas e aquilo doía bastante, não tinha jeito, sabe, né? Tudo que ela falasse ali ia direto para o nosso subconsciente, não ficava na mente, não. Não, tudo que ela falava, ó, sabe, tudo para o subconsciente, gravava direto, meu. Muito curioso isso, né? Pois é. Então assim, então a minha mãe, ela, quando precisava, ela não pensava duas vezes, ela pegava a varinha dela e nos aplicava corretivo, né? Eu me lembro de umas 2 surras que eu levei, 2, né? Talvez tenha levado mais, mas as 2 é que eu lembro, só, né? E isso foi interessante porque foram por razões que até hoje eu não esqueci e que razões pelas quais elas podem se repetir na vida hoje. De outra forma, é claro, né? Tal, mas no fundo as razões são as mesmas, né? Que acabam levando nos delitos de efeito semelhante, né? Passada essa fase aí da infância, que eu não diria assim que foi tão divertido, porque eu não conseguia brincar junto com a outra molecada, estávamos sempre juntos lá numa boa, mas Piá sempre está querendo aprontar alguma coisa, né? Então, assim, sempre que eles iam aprontar alguma coisa, eu não me sentia muito bem no meio já, sabe? Né? A gente às vezes ia junto lá e tal, mas, né? Então, assim, judiar dos bichinhos, pô, meu, nunca me senti bem fazendo isso, né? E a piazada era o que mais gostava. Vamos matar passarinho, vamos matar passarinho. Eu nunca consegui matar um passarinho. Né? Então, vamos caçar, né? Que era matar os bichinhos. Não, ia junto com a piazada, mas eu não conseguia, né, me adaptar com eles ali, né? Muito bem. Aí, passada essa fase aí, então a partir dos 14 anos, aí eu comecei a trabalhar numa empresa, né? E trabalhei lá um tempo, aí de 15 para 16 anos, aí eu saí de casa e vim morar na região aqui de Curitiba, onde eu moro hoje, em Pinhais, né? E daí o que acontece? Aí chegando aqui, eu vim para estudar. Aí, claro, não tinha nenhuma profissão nessa época, nada ainda, né, funcionando legal, mas veja como são as coisas. Tudo vai sendo organizado na tua vida quando você, ao menos, deixa, né, que os planos de Deus vão sendo executados na tua vida. Né? Foi o primeiro ano aqui em Curitiba foi tranquilo, aí depois o segundo ano foi tumultuado. Foi tumultuado, porque precisava ser tumultuado, né? E nesse segundo ano que eu estava aqui,
Então daí eu já tinha terminado. Na época a gente fazia o primeiro grau. Então daí minha escolaridade também foi um pouco tumultuada, tive que repetir alguns anos, né? Enfim, sei que eu terminei o primeiro grau com 17 anos. E daí foi aqui em Curitiba. Eu terminei o primeiro grau e fui fazer a provinha lá para entrar no Cefet, né? O Cefet Paraná aqui, na época, era a melhor escola técnica, né, que existia no Brasil. Então, eram várias escolas técnicas, né, que era Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, né? Então isso tinha em vários estados. E eu fui lá prestar o vestibularzinho, né? E daí consegui passar, eu nem sei como consegui passar, mas enfim, passei, né? Isso foi uma alegria assim tão grande. Quando eu fui lá conferir o resultado e vi meu nome no edital, caramba, né? Fiquei muito feliz. E daí comecei a fazer o curso lá no Cefet, mas na época eu trabalhava de ajudante de pedreiro. Meu, estudar à noite, né? Trabalhando de servente de pedreiro só para quem passou por isso mesmo, né? E então assim foi bastante difícil, bastante complicado, né? Aonde eu estava morando naquele momento não era dos melhores, né? E isso se arrastou por um ano, né? Daí um colega da minha turma de classe, um dia conversando com ele, né, aí ele falou, olha, a empresa que eu trabalho lá tem umas vagas lá, né? Você não quer ir lá fazer uma ficha? Eu falei, caramba, cara, eu acho que eu vou, hein? Né? Eu estou precisando mesmo, né? Vou lá. Agora, detalhe, né? Essa empresa, né, ela era aqui em Pinhais. Eu não estava morando em Pinhais nesse momento, né? Foi um período que eu saí daqui de Pinhais. Então a empresa era aqui em Pinhais, né? Nessa empresa, quando eu terminei ali o primeiro, hoje a gente chama de ensino fundamental, né? Mas na época, quando eu tinha terminado a 8ª série, né? Aí você fazia uma festinha lá, como se fosse uma formatura, uma coisinha assim. E ali do colégio, né? Foi formada uma equipe para organizar essa festinha aí de final de ano, né? Como se fosse a formatura do 8º ano ali, da 8ª série. E nós fomos nessa empresa, né? Pedir ver se essa empresa permitia que fosse feito ali, né, no refeitório deles, né, essa comemoração. E interessante que eles concordaram, sabe? A empresa era tinham dois sócios. Um deles, inclusive, participou do evento ali com a gente, sabe? Um dos donos veio no dia ali da festinha, ele estava presente lá, sabe? Foi muito divertido, foi muito legal. Aí, voltando então, quando aquele meu amigo disse que na empresa que ele trabalhava tinha vagas, né? Era nesta empresa. E eu vim ali nessa empresa fazer entrevista, né? Trouxe meu mas não tinha nem currículo direito. Você vinha, fazia entrevista, preenchia a ficha lá, né? E já era entrevistado ali na hora, né? Eu sei que a pessoa que me entrevistou, né? Daí perguntou, então você está fazendo curso técnico? Eu falei, sim, estou fazendo curso técnico, né? Tá, de mecânica, né? E a vaga que eles tinham naquele momento era para um auxiliar, assim, né? Com talvez um salário mínimo normal, né? E essa pessoa, né? Que me entrevistou falou, bom, olha, a vaga que nós temos aqui seria, né, para ganhar um salário mínimo. Mas você está fazendo um curso técnico, né? Nós precisamos ver se melhoramos o teu salário. Quando o cara falou isso, eu não tinha muita noção do que ele estava falando, porque eu queria trabalhar, né? E aí ele ligou para o departamento lá que estava precisando da pessoa, que tinha vaga, daí explicou, olha, a situação é a seguinte, ó, fulano de tal aqui, né, já fiz a entrevista com ele, só precisamos acertar o salário, né, ele está fazendo um curso técnico e tal, né,
Nós temos que ver um saláriozinho melhor para ele aí, né? E daí sei que daí concordaram, acertaram lá, né? E foi demais, porque aquele momento para mim marcou, sabe? Porque aquele cara que me entrevistou ali nunca tinha me visto na vida, sabe? Ele não tinha razão nenhuma para querer melhorar as coisas para mim, sendo que, eu também não sabia fazer nada. Eu estava fazendo um curso técnico, né? Mas eu não tinha experiência nenhuma, né? E aquela pessoa já me ajudou, aquilo eu nunca esqueci na vida, né? Pois é, e foi uma história tão fantástica, né? Porque daí nessa empresa eu fiquei quase 36 anos. Daí a minha vida, claro, ficou toda ela aqui em Pinhais, porque essa empresa é pertinho da minha casa. Eu demorava quantos 6, 7 minutos para ir da minha casa até a empresa, sabe? E todo esse tempo eu trabalhei ali, né? Eu vinha almoçar em casa todos os dias, não precisava levantar cedo, né? Assim, cedo, eu estava no horário normal, né? 6h30, né? Nunca precisei enfrentar trânsito para ir trabalhar, né? Eu enfrentava o trânsito e enfrentava o movimento da noite quando eu estava estudando à noite, normal, mas sem problema nenhum, né? Tranquilo. E então, assim, naquela época eu já comecei a perceber que falei, peraí, né? E nesse momento eu já estava entendendo um pouco mais da vida, lógico, né? E eu estava sabendo que existia essa força divina que atuava na vida das pessoas. Isso eu já sabia, né? E então foi quando eu comecei a buscar informações. Eu queria entender mais, eu queria saber mais sobre o ser humano. Então, despertou em mim um interesse por saber como a mente funciona. Tá? Eu queria saber dos poderes da mente. E então eu fui ler os livrinhos lá do padre Lauro Trevisan, né? O Poder Infinito da Sua Mente, se não me falha a memória, né? E na sequência já me apareceu o livro do Joseph Murphy, né? O Poder do Subconsciente. Esse livro foi fantástico e ele continua sendo, né? E informações que eu tirei desse livro lá atrás, né? Até hoje elas estão presentes na minha vida. Da mesma forma que o Mind Control do Silva, lá, né? Do método Silva, né? Então, também é da mesma época ali. E o Mind Control foi curioso porque depois que eu fiquei, muito tempo depois que eu li Napoleon Hill também já falava, né, do sistema de você criar, né, o seu laboratório particular, né, seu laboratório mental. Muito curioso isso. E o método Silva pegava bastante pesado, ele insistia muito que a pessoa precisava criar, né, o seu espaço como se fosse realmente um laboratório, né? Ele usava esse termo, laboratório mental, né? Então, você criava do jeito que você quisesse e tudo que você precisasse, você iria naquele laboratório e ali você criaria e tal, né? Ou seja, hoje nós sabemos que nós precisamos imaginar. E tudo que já se ensinava lá atrás era isso. Então, desenvolva a tua imaginação, cara, e você está no céu. Pois é. E então vejam só, né? A forma, então muito cedo eu também percebi isso, né? Que a forma com que Deus se manifesta na nossa vida é através das pessoas. Então, Ele coloca as pessoas na nossa vida para nos ajudar, certo? Então, essa é exatamente a presença de Deus na nossa vida. Por isso que nós estamos sempre rodeados de deuses, além do que nós também somos. É interessante isso, né? Aí hoje, o que a gente sabe? Hoje a gente sabe que todos nós somos um. Está todo mundo ligado, todo mundo faz parte, né, de uma mesma história nesse momento.
né? Muito bem. Então, seguindo aí a minha história, então o curioso foi que daí, nessa fase aí dos 17 anos até os 21 ali, eu voltei para a igreja. Aí eu comecei a frequentar a igreja católica de novo, né? Por quê? Porque eu queria estar participando de alguma coisa. E daí tinha, na época, os grupos de jovens, né? Então eu entrei no grupo de jovens. E aí participamos por um bom tempo ali. E, enfim, a gente se envolveu, né, com as organizações dos grupos. Foi um período muito bacana. Nesta época, dentro da Igreja Católica, estava surgindo aquele movimento chamado de comunidades eclesiais de base, né? Tudo referente a um documento que foi criado na cidade de Puebla por uma reunião papal que teve lá, né? E daí criaram um documento. Por quê? Porque daí, naquela época a igreja queria que, digamos, a América Latina, né, os pobres da América Latina tivessem mais voz, né, mais voz. Então nasceu essa história das comunidades eclesiais de base. E então houve bastante interação entre as pessoas e líderes começaram a surgir aí dentro dessas comunidades. E nessa mesma época estava começando a história do Partido dos Trabalhadores, sabe? Pois é. Então, muitos dos meus amigos, então, naquela época, despertaram para o lado da política, né? E aí começaram a se envolver dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Eu tenho amigos que foram prefeitos, hoje são deputados federais, né? Tudo gente que a gente convivemos juntos, né? Tivemos uma vida junto da comunidade, né? Lá naquela época. Mas a política nunca foi o meu forte, nunca me interessei, não, né? O que eu queria mesmo era estudar sobre o autoconhecimento, né? Aí depois eu tive um período que saí dos movimentos de jovens, que daí foi um período que eu casei e tal, me afastei, né? E a questão, aí ela se voltou, então eu fui buscar o autoconhecimento, né? Continuei estudando por conta, né? Vendo as coisas sozinhos, né? E sempre trabalhando na mesma empresa, né? Sempre trabalhando na mesma empresa. Aí eu terminei o curso técnico e dentro da empresa as promoções foram acontecendo naturalmente. Sempre alguém te convidando, sabe? Isso eu nunca esqueci, sabe? Sempre tinha alguém que, sabe? Pô, Sebastião, ó, tem uma vaga lá e tal, não quer mudar de setor, não quer melhorar, assim, assado, né? Eu nunca fui atrás, nunca precisei ir atrás, sabe? Eu sempre era convidado. Então isso foi muito bacana, sabe? Muito, muito show. E daí, assim, eu cada vez lendo mais coisas, né? E daí depois chegou uma época que eu fui acabei encontrando o conhecimento gnóstico, né? Fiquei muito tempo envolvido com a gnose, né? E só saí do grupo lá quando eu comecei a falar mais de mecânica quântica e comecei a atuar nessa área da mecânica quântica. Aí o bicho pegou e aí eu não tive dúvidas também. Peguei meu boné e segui minha vida, né? Claro. E o que realmente sempre eu procurei respeitar era essa questão de permitir que os planos divinos fossem se cumprir na minha vida, né? Isso eu procurei respeitar. Quando eu não respeitava, eu dava com os burros na água. Não tinha, sabe? Então quando isso acontecia, eu falei, caramba, o que aconteceu? Daí, numa breve reflexão, eu percebi, por exemplo, naquele ponto, eu achei que eu tinha que fazer do meu jeito e não era do outro jeito, né? Sabe? Então, eu identificava com certa facilidade aonde que tinha cometido as falhas ali, né?
E então, aí com as informações que eu adquiri dentro da escola gnóstica, né? Então muitas respostas chegaram, porque existiam muitos questionamentos. Então as respostas elas foram aparecendo, né? Principalmente no que diz respeito à comprovação de outras dimensões, né? Então, assim, na faculdade eu estudei, na época se falava que matematicamente, né, eram conhecidas 11 dimensões, certo? Mas que na prática se sabia da terceira e a quarta era induzida, né? Einstein teria, né, comprovado a quarta dimensão ali, que seria o tempo, né? E daí estudando, então, o esoterismo você sabe que a coisa vai bem mais além, né? Então, basicamente, né, aqui no nosso planeta nós teríamos 9 dimensões, né? 9 dimensões superiores e 9 dimensões inferiores, né? Isso para mim foi muito interessante porque entender e perceber isso, né? Com as informações primeiro teóricas e depois algumas a gente realmente comprovou, né? Então, o mundo dos sonhos, onde está o mundo dos sonhos? Onde é essa dimensão, né? Então, está tudo dentro da quinta dimensão, né? Então, na quinta dimensão, assim pelo menos foi o que eu aprendi, né? Na quinta dimensão ela se divide ali basicamente em duas partes, a dimensão superior e quinta dimensão inferior. Na quinta dimensão inferior nós vamos encontrar aí basicamente toda a peãozada que morre, sabe? Tá todo mundo aí. Só que dentro dessa quinta dimensão ainda tem várias outras, né? Por exemplo, da inferior tem vários níveis, tá? E todos nós visitamos a quinta dimensão inferior pelo menos toda noite. Algumas pessoas têm alguns insights na quinta dimensão superior, mas basicamente nós ficamos na quinta dimensão inferior, mas no primeiro nível, claro, né? Quando a pessoa tem um pesadelo muito forte, ela desceu um pouquinho mais, sabe? Tá? Só isso, né? E então, assim, as experiências que eu tive assim no plano astral para mim foram suficientes para comprovar que a coisa lá funciona, que existem, né? E que são tão reais quanto o que nós chamamos aqui de terceira dimensão, né? Então, por um bom tempo, eu fiquei mais voltado para buscar essas informações internas, né? E depois que eu me aposentei, foi que eu comecei, porque na verdade eu senti, né, que eu precisava, então, a partir daquele momento, desenvolver um trabalho que eu estivesse mais envolvido com as outras pessoas para que eu também pudesse atingir o próximo nível, né? Então, assim, para que eu mudasse de nível consciencial, eu me refiro, né? Era necessário que eu me envolvesse com outras pessoas, que de alguma forma eu ajudasse outras pessoas também a melhorarem. Então, isso para mim estava muito claro, né? Aí, então, foi que eu entendi, então agora eu vou mudar de profissão e vou estudar mais a fundo essa questão das terapias, né? Vamos ver o que é esse mundo das terapias. Fiz vários cursos, várias técnicas, né? Mas eu, na verdade, me identifiquei mesmo foi com uma técnica chamada cura reconectiva, com a reconexão e com a numerologia cabalística. Então, com essas três ferramentas, né, e mais a formação em coaching, né, então foi que eu comecei a fazer os meus trabalhos
e continuo até agora, né? Mas a gente vai sentindo que cada vez mais é necessário fazer um esforço a mais, tá? Porque a zona de conforto tende a nos tragar, tá? Tende a nos manter grudado, como se fosse grudado no chão, tá? Então, lutar contra essa zona de conforto é um desafio, é um grande desafio aí, né? Então, por isso que o estudo não para, né? Veja só, o trabalho do professor Hélio Couto eu conheço desde, acho que 2012, por aí, 2011, 2012. E foram, inclusive, alguns colegas do grupo de gnose que eu participava, que me passaram. E aí eu fui atrás, olhei e falei, pô, bacana, né? E interessante é que nas primeiras palestras ali do professor que eu assisti lá naquela época já, qual foi a versão, qual foi a interpretação, né, que eu tive desse trabalho do professor, né? Para mim ficou muito claro, seria o Evangelho do século XXI, né? E depois um dia, assistindo uma palestra dele, ele comenta isso, sabe? Eu falei, pô, bacana, estamos pensando parecido, né? E na verdade é isso mesmo, né? É isso mesmo, é o Evangelho do século XXI, pronto, né? E trabalhar com essas informações, colocar essas informações na nossa vida para que elas se transformem, né, em uma coisa prática, em que nós possamos sentir, perceber as mudanças, é que está o desafio, né? E aí é que entra essa infinidade de ferramentas que se propõem, né, a nos auxiliar a transformar aquilo que é teórico em coisa prática, tá? Em coisa prática. Agora, embora exista toda essa quantidade de ferramentas, né, são poucas as pessoas que conseguem avançar, né? Porque o que seria uma ferramenta, né? Eu entendo, né, a ferramenta como sendo, né, um método que uma determinada pessoa ela desenvolveu, certo? Que para ela funcionou e que por ter funcionado para ela, agora ela vai passar para os outros, vai passar para as outras pessoas, né? Ela vai vender para as outras pessoas e tem que vender. Se for para dar de graça, esqueça, não vai funcionar para ninguém, ou muitíssimo poucas pessoas não terão benefício, porque, né, é de graça, né? Então não tem jeito, se não tiver que conseguir através de um sacrifício, os benefícios são mínimos, né? Mesmo a pessoa pagando já, são poucas as pessoas que têm um bom resultado, imagina de graça, né? Então, tem que ser isso, tudo tem um preço, a natureza tudo tem um preço, né? Então aconteceu que depois que então quando eu conheci as palestras do professor Hélio Couto, eu assisti todas aquelas daquela época e tal, e fui assistindo, até que ele parou de fazer as palestras, né? Mas eu não me senti assim interessado em fazer a ressonância, né? Porque primeiro eu estava entendendo o que estava acontecendo ali, né? Entendi aquele processo, né? E como todo mundo enfrentava as dificuldades, naturalmente, né? Principalmente contra a procrastinação, né? Que é o elemento mais forte que impede as pessoas, na verdade, de serem felizes ou de serem mais felizes, né? Então eu assisti as palestras do professor e quando eu encontrava pessoas que, de repente, conversando e tal, sentia que de repente a pessoa estava precisando de alguma ajuda ou coisa assim, eu sempre indicava as pessoas para que elas ouvissem, assistissem as palestras do professor Hélio. Eu sempre fui fazendo isso. E aí depois que eu comecei a trabalhar com terapias, eu fazia a mesma coisa, então as pessoas vinham, né? Faziam lá as sessões comigo, né? E aquelas pessoas que demonstravam interesse e que estavam em busca de
de conhecimento, eu sugeria para elas, olha, tem esse fulano de tal aqui, ó, assista as palestras dele. Eu já orientava a pessoa assim, as palestras são muito longas, né? Assista de meia em meia hora, sabe? Porque não é qualquer um que está disposto a ficar 3 horas assistindo uma palestra, né? Então eu já dava essa dica, eu falava para a pessoa, olha, a palestra é um pouco longa, mas procura dividir ela em 2, em 3 vezes, né? Enfim, né? Para não ficar maçante, porque são muitas informações e daí, né? Se você for ficar assistindo 3 horas, talvez você não tenha tempo, né? Ou a coisa fica um pouco maçante. Então, mas eu já já orientava as pessoas para fazerem assistirem às palestras, né? E começarem a ter esse contato com a mecânica quântica, né? E daí, no ano passado, então, antes disso, algumas pessoas, quando eu ainda fazia parte lá da hipnose, algumas pessoas fizeram a ressonância, começaram a ressonância. Aí, uma pessoa começou a ressonância e daqui a pouco saiu do grupo, tá? Aí teve o outro lá que começou a fazer a ressonância, teve um baita de um prejuízo financeiro, tá? E daí, essa pessoa que teve o prejuízo financeiro me procurou, tá? Queria fazer a cura reconectiva lá para ver se ajudava ele também. E daí, assim, nós conversando, né? Aí ele estava chateado. Ele falou, poxa, fiz a ressonância, né? Mas não mudou nada na minha vida, né? Aí eu conversei com ele, falei, pois é, mas você observou bem as dicas do professor, você está seguindo, né, todo o processo que ele orienta, né? Aí eu, assim, porque eu já entendia como o processo funcionava, então eu falava, se você não estiver buscando isso que você pediu na ressonância, não vai acontecer nada. E esse buscar é ralar mesmo, cara. Você vai ter que, né, pegar firme, senão não vai mudar nada na tua vida. Né? Mas assim, como a maioria das pessoas buscam a ressonância porque estão com problemas basicamente financeiros, outros também, mas basicamente o problema é financeiro, as pessoas querem uma resposta imediata. Pois é, alguns até conseguem, né? Mas a maioria fica a ver navios. Por quê? Porque acha que vem de fora, e não vem de fora. Brota de dentro para fora, né? Então é de dentro para fora, né? E daí o que ocorre, né? Eu sempre falando para as pessoas do trabalho do professor, aí teve um dia que eu falei para uma cliente minha, inclusive lá da Bahia, né? Aí sugeri para ela assistir umas palestras do professor, tá? Aí ela assistiu e falou, cara, gostei do professor, tal, muito bom, muito bacana, vou fazer essa ressonância. Eu falei, opa, bacana, faz aí, né? Entra aí que vale a pena. Aí, numa outra ocasião, conversando com ela, ela me perguntou, Sebastião, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, sem problema. Você me falou tão bem do professor Hélio, né? Da ressonância e tal. Você faz ressonância também? Aí eu falei para ela, não, eu não faço. Né? Daí ela falou, mas e como que você... então como é que você sabe que é bom? Você fala para as pessoas que é bom? Eu falei, bom, porque eu conheço o processo, eu entendo como isso funciona. Né? Então, como eu já trabalho com a física quântica, porque todas essas técnicas que eu trabalho é mecânica, é aplicação da mecânica quântica, então eu falei para ela, eu não tenho dúvida que funciona, só que tem que seguir as orientações, né? Senão não vai acontecer nada. Enfim, aí depois dessa, teve o caso do meu filho, né? O meu filho, um dia conversando com ele e tal, aí ele falou, pois é, pai, eu tô fazendo a ressonância, né? E eu falei, filho, bacana, muito bom, porque
Então, o meu filho, Então, aqui em casa, né, eu era da gnose e a minha esposa ela era católica, mas não ia na igreja, minha primeira esposa, né? Então, o meu filho, ele teve uma criação religiosa meio truncada um pouco, sabe? Porque, de um lado, eu falava para ele sobre, né, as orientações que eu recebia assim, da gnose, né? E, por outro lado, a mãe também orientava ele, né, com algumas coisas sobre as informações que ela tinha, mas dentro da formação católica, né? Isso nunca teve problema para a vida dele, né? Embora ele tenha perdido a mãe muito cedo, né? Que quando ele tinha 15 para 16 anos a mãe faleceu, né? Aí depois ele ficou mais seguindo as minhas orientações, né? Então ele nunca fez parte da gnose, né? E quando ele quis fazer parte do grupo da gnose, daí não podia mais entrar porque estava fechado, lá era um grupo fechado, né? Então não podia mais ninguém entrar. Mas eu sempre orientei ele e até sugeria para ele, falei, se você sentir que você quer seguir alguma religião, você quer seguir alguma filosofia e tal, tranquilo, eu dou maior apoio, até acompanho você. Enfim, e ele seguiu o desenvolvimento dele também buscando por conta, né? E quando, aí agora ele comentou, pai, estou fazendo a ressonância, porque eu já tinha falado para ele do Hélio Couto. Então, ele sempre via eu assistindo as palestras aqui em casa do Hélio Couto, né? Então ele sempre se interessou também por esse tipo de conhecimento e com o professor. E quando ele me falou que estava fazendo, aí eu falei, puxa filho, bacana, muito bom, muito bom. Falei, porque é preciso evoluir e através, né, da ressonância isso vai te ajudar muito em todas as áreas da tua vida, né? Daí ele me perguntou, você não faz, pai? Aí eu falei para ele, pois é filho, eu ainda não, mas agora eu estou pensando. Que quando ele me falou que estava fazendo, eu falei, puxa vida, por que eu não estou fazendo ainda? Né? Por que eu não estou fazendo? E eu estava sentindo que eu estava estagnado. Sabe? Eu sentia que naquele momento eu estava estagnado. E daí quando meu filho falou que estava fazendo, eu falei, vou fazer também, né? Chegou a minha hora. E daí foi então que eu decidi fazer a ressonância e começamos o processo no meio do ano passado, né? No meio do ano passado. E daí assim, a coisa aconteceu de uma maneira muito curiosa, porque quando eu preparei o e-mail, mandei para o professor e tal, e daí quando preparei o e-mail do que eu queria na ressonância, né, mandei para ele e 2 dias depois o bicho já começou a pegar na minha vida, muito forte, sabe? Muito forte. Há 15 anos atrás eu tive um problema de saúde e a partir daquela época as coisas foram equilibradas, estava tudo sob controle, tudo certinho, né? E coincidentemente, né? Assim que eu pedi a ressonância, aquele problema voltou com tudo, sabe? E assim, eu mesmo não cheguei a ficar muito assim assustado e tal. Eu sabia o que estava acontecendo. A minha família não, minha família ficou muito, mas muito preocupada mesmo, né? Pois é. Então assim, foi um período tumultuado, foi os primeiros 30 dias de ressonância foram terrivelmente tumultuados, sabe? E exatamente por causa desse problema de saúde, e daí junto com isso veio prejuízo financeiro também, né? Então assim foi tumultuado, mas eu continuei seguindo tranquilo, né? Na minha, tudo bem, tem que acontecer, que seja agora. Não, que seja agora, lógico, né? Porque agora pelo menos eu estou em condições e tenho energia para dar a volta por cima, né? E foi o que aconteceu, tranquilo, sem problema, sem desespero, sem chororô, né? As coisas foram seguindo, foram se organizando, né? Hoje eu estou terminando aí a segunda onda,
né? Estão terminando aí a segunda onda. E então, assim, na primeira onda eu fiz alguns pedidos, na segunda eu ampliei um pouquinho lá os pedidos, mas basicamente todos associados com o que eu já tinha pedido na primeira onda. Que inclusive eu escrevi para o professor que eu queria que os pedidos da primeira onda, né, que eles fossem ajustados, né? Ajustados, que ele desse mais enfim, que os mesmos pedidos fossem ampliados ali, né? E acrescentei mais algumas coisas. Tá? Agora, por exemplo, próxima onda, sinceramente ainda não sei o que eu vou pedir, porque o que eu pedi na primeira onda, cara, aquilo é a base. Aquilo é a base, entende? Com certeza eu vou pedir para que seja reforçado de novo, né, aqueles mesmos pedidos, tá? Porque eu diria que agora que eu estou sentindo os efeitos benéficos. Primeiro eu senti os efeitos não muito positivos da coisa, né? Mas agora eu estou sentindo os efeitos benéficos né? Então, ou seja, a transformação ela começa no momento que a gente decide. Só que, digamos, para que você comece a perceber o lado bom da coisa, pode demorar um pouquinho, pode, né? Pode demorar, lógico. E isso é natural, faz parte do processo, né? E então, agora, né, eu sinto que a compreensão ela está um pouco mais profunda, né? A expansão está acontecendo, certo? E assim, sempre respeitando, né, a vontade divina. Não adianta eu querer colocar a carroça na frente dos burros, não é assim, não. Tudo tem o seu tempo. E cada vez mais eu estou me colocando à disposição, né, da minha essência, eu estou invocando para que ela cada vez mais tome o controle da minha vida, né? Porque é para isso que a gente está aqui, que é para evoluir. E nós só evoluiremos se a essência estiver no comando, certo? Então, enquanto nós deixarmos o ego tomando conta das coisas, a gente não sai do lugar, né? Nós podemos ter alguns momentos assim de alguns insights fantásticos aí, mas não vamos sair disso, certo? Nós temos uma tendência de acharmos que no próximo livro que a gente lê, nós vamos encontrar a chave que vai nos ajudar. Na próxima técnica que nós aprendermos, então nós vamos encontrar a força necessária para superarmos as nossas dificuldades. Que no próximo curso, né, não, lá a técnica do cara é massa, não tem para ninguém. Se fizer aquele curso, tá tudo resolvido. Tá nada, vai lá, faz o curso, passa um tempinho, volta tudo a mesma coisa, né? Porque o que eu já percebi, né, nesse processo todo de buscar a informação, né, sabendo que essa informação precisa se transformar em alguma coisa prática na vida, né? Veja só, as ferramentas, elas são criadas então por alguém e para aquela pessoa funcionou daquele jeitinho. Agora, para que funcione na minha vida também, eu preciso pegar a ideia geral daquela ferramenta, né, e trazer para a minha vida, certo? Eu preciso criar o meu jeito, tá? Aí é mais fácil, né? E muito provavelmente eu terei mais resultados positivos, porque eu estou, primeiro, confiando em mim mesmo. Eu sei que o que eu estou fazendo é para o meu bem. E eu sinto
que a transformação está em mim e que ela começa a aparecer, sabe? Então, por quê? Porque o método, eu adaptei ele para a minha vida, certo? Então, aí as coisas começam a funcionar. E se eu adaptei esse método para a minha vida, significa que eu não vou encontrar tanta dificuldade para colocar ele em prática, sabe? Eu vou conseguir desenvolver as minhas práticas, certo? Dia após dia, sempre com naturalidade, sem aquele sentimento que, poxa, mas tem que fazer aquilo de novo, poxa, mas tem que fazer de novo, mas de novo, né? Tem que ser de novo todo dia, tem que ser assim, porque os bons hábitos, eles demoram um tempo para entrar lá no nosso inconsciente. Enquanto eles não forem gravados no nosso inconsciente ou subconsciente, esquece, não vai haver transformação nenhuma, porque o fato da gente estar lembrando deles significa que eles estão na mente consciente, e na mente consciente não vai acontecer nada, certo? Vai acontecer da pessoa ficar estressada, cansada, chateada com aquela rotina que tem que fazer. Por quê? Porque está na mente, certo? Agora, se incorporar no inconsciente, não. Aquilo vem naturalmente. Então, uma das coisas que eu percebi que é fundamental para a nossa vida, né, para que a gente continue o nosso processo evolutivo, é desenvolver os bons hábitos, mas aqueles hábitos que eu me sinta bem fazendo. Eu tenho que sentir prazer com aquilo que eu estou fazendo, sabe? No começo, claro, enquanto esses hábitos não estiverem incorporados dentro de mim, no meu inconsciente, realmente vai ser uma batalha, certo? Porque a procrastinação vai dizer que não precisa agora, dá para esperar um pouco, certo? O ego vai estar sempre dizendo, nós não precisamos disso, isso não é tão necessário assim, vamos fazer de vez em quando. É assim que a gente age, né? O nosso ego, ele é extremamente inteligente, certo? Por quê? Porque o nosso ego nada mais é do que uma grande parte da nossa essência, né, que foi deslocada, né, para que o ego existisse ali. Então, na verdade, quando nós vamos trabalhando com esse nosso ego, vamos dominando ele, nós estamos simplesmente libertando, né, parte da nossa essência que está dando vida para esse ego. E quando essa essência sai daí, ela vai despertar e a pessoa vai se sentir cada vez mais empoderada. Mais força, mais coragem, né, mais determinação, certo? Porque aí o ego começa a enfraquecer, sabe? Então é um processo que vai acontecendo naturalmente, mas tem que ter dedicação, Então, sobre as rotinas, né? Ou as pessoas gostam muito do termo ritual, certo? Então, assim, cada pessoa ela já tem o seu ritual. Ela pode nem saber, pode nem prestar atenção, mas ela já tem um ritual. O que é o ritual? É um jeito de fazer as coisas sempre da mesma forma, tá? A questão é que nós podemos fazer esse ritual consciente ou inconsciente. Então, normalmente, nós fazemos mecanicamente, tá? Mecanicamente. Levantamos no mesmo horário, acordamos no mesmo horário, levantamos no mesmo horário, levantamos do mesmo jeito da cama, sempre do mesmo jeitinho, vestimos as roupas sempre do mesmo jeito, sabe? Isso tudo é um ritual, tá? Nós desenvolvemos esse ritual. Então, se eu quero incorporar alguma coisa, um hábito bom na minha vida, eu preciso criar um ritual, né? E, de preferência, que ele esteja sempre no mesmo dia, tá? Sempre no mesmo horário, todos os dias sempre no mesmo horário, né? Por no mínimo 21 dias. Existem algumas teorias que dizem que você tem que levar isso 66 dias.
né? Outros dizem que com 21 é suficiente. Não sei, 21 dias foi um médico americano lá que percebeu que era o prazo, né, médio, assim, que as pessoas amputadas, né, demoravam para, esquecer daquela parte daquele membro que foi amputado, né? Então, elas demoravam em média assim, de 21 dias para conseguir se adaptar a uma nova vida, um novo jeito, né? Uma nova maneira de viver sem aquele determinado membro amputado. Então, isso foi um trabalho que ele fez, mas existem outras teorias que dizem que não, que no mínimo, os 21 dias é o mínimo, né? E que um número base aí seria aí na faixa de 30, mas que com 66 dias repetindo, né, a chance desse novo hábito, né, estar incorporado no inconsciente seria realmente fantástico e muito mais garantido, né? Mas isso sempre, né, sempre dependerá de cada pessoa, certo? De cada pessoa. Por exemplo, na numerologia cabalística, quando eu faço o estudo de uma assinatura para uma pessoa, né, a orientação que a gente passa para a pessoa é que ela precisa repetir essa assinatura, né, por 21 dias, né, e em cada dia ela vai escrever ali várias folhas por dia com aquela assinatura, né, de preferência que ela faça sempre no mesmo horário. Para quê? Para que essa informação, que essa nova assinatura seja absorvida pelo inconsciente dela, certo? Então, e se a pessoa não fizer isso? Se ela estiver fazendo, vamos supor, treinando essa assinatura aí, ela fez 20 dias, certo? Aí ela já está feliz, pô, só amanhã e beleza, já terminei essa fase, né? Aí ela esquece do dia 21. Ela não faz no dia 21, tá? Tem que começar de novo do primeiro dia. Ah, mas por quê? A pessoa não é obrigada, mas tem que fazer isso. Por quê? Porque ela tem que dizer pro inconsciente dela que quem manda é ela. É assim que tem que ser, certo? Por quê? Durante esse processo dos 21 dias, várias situações vão acontecer, vários episódios vão acontecer que na hora dela ir treinar a assinatura vai acontecer alguma coisinha para ela não fazer. Só isso. Entende? Isso vai acontecer. E vai ter um dia que ela vai, digamos, a sua força, né? O seu ego ali vai entrar no meio e vai dizer, hoje não precisa fazer, não vai, e acaba iludindo a pessoa, e a pessoa acaba não fazendo mesmo. Aí ela vai lembrar lá no outro dia, pô, ontem eu não fiz, pois é, então começa de novo. Isso se chama disciplina, né? E é uma coisa que nós, em geral, né, nós temos uma certa dificuldade com a disciplina, mas ela é fundamental na nossa vida, né? Então, bom, por hoje era só, né? E o que eu gostaria de dizer é que, para finalizar, todos nós, o tempo todo, somos orientados pela nossa consciência. Na maioria das vezes, infelizmente, nós não damos atenção. Mas quando nós damos atenção, nós ficamos maravilhados, ficamos felizes, contentes e felizes da vida. Meu irmão querido, magnífica a sua resposta, realmente assim, muito rica em detalhes, assim, as pessoas vão amar, porque assim, você tem um conhecimento muito amplo, né? Que maravilhoso isso. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o trabalho do professor Carlos Rosa, né? Que partiu para o plano espiritual. Você teve acesso ao trabalho dele? Você já fez alguma consulta com ele? Porque eu sei que você mexe na mesma área. Qual é a relação sua, né, pessoa Sebastião, com o professor Carlos Rosa e tudo que ele criou na questão da numerologia cabalística? Professor Carlos Rosa, né? Carlos Horácio Rosa Madeira, né? O professor Madeirinha, como ele foi conhecido por muitos e muitos anos, né? E mais tarde, depois que ele conheceu a numerologia, ele passou a ser conhecido apenas por
professor Carlos Rosa, né? Então, assim, Carlos Rosa, pessoa que tinha uma personalidade muito forte, né? Personalidade definida. Uma pessoa que não ficava em cima do muro, ele sempre tinha uma posição, né? Agradassem as outras pessoas ou não. Ele era muito claro nesse aspecto. Quando ele gostava, ele elogiava, mas quando ele não gostava, ele não tinha papas na língua. Ele soltava o verbo mesmo, né? E isso a gente percebe nos vídeos que ele tem ali gravado, né? Eu observo uma coisa assim em algumas pessoas que, por alguma razão, elas se tornam ícone dentro das suas áreas, né? Quer seja na comunicação, quer seja na indústria, quer seja dentro das religiões, né? E nós vemos que os líderes aí nessas áreas, não todos, mas eu diria que a maioria, inclusive se a gente der uma olhadinha nos livros sagrados aí, né, vamos encontrar personagens lá que também, os caras tá, tinham uma personalidade muito forte, né? Ou seja, com essas pessoas, esse negócio de que está muito em voga hoje, né, o politicamente correto, as pessoas não dão bola para isso não. Né? Então, e é por isso que elas acabam também deixando as suas marcas por onde passam, né? O professor Carlos Rosas eu conheci quando ele estava vendendo um curso sobre a prosperidade, né? Então, pela internet, acabei encontrando um vídeo dele, né? Aí via a propaganda que ele fez do curso da prosperidade, achei interessante, né? Aí comprei o curso, daí ele fez um evento ao vivo, né? Eu fui nesse evento ao vivo, né? E passamos um dia com o professor lá, foi assim fantástico, né? Porque o professor Carlos Rosa gostava de contar histórias, né? E muitas das histórias eram uma história da vida dele, né? Mas ele era um cara de muito conhecimento, era impressionante, porque ele buscava as coisas onde você não fazia a menor ideia, sabe, né? Mas ele trazia e ele colocava de tal forma, né, que você via que tudo estava conectado, né? Então, ele tinha muito conhecimento e ele fazia questão de passar isso, sabe? Isso que é legal, ele gostava de passar, gostava de falar, né? Quer seja da história da humanidade, quer seja, né, especificamente do assunto que ele estava ali tratando com a gente, né? Mas ele era um grande estudioso. Então, assim, por ser uma pessoa muito inteligente, ele tinha essa facilidade de guardar muita informação, né? Então, no evento ao vivo, a maior parte do tempo era só ele contando pra gente lá algumas histórias interessantes pra gente. Algumas serviam de motivação, claro, pra gente, né? Outras como forma de orientação, né? Mas o tempo todo com ele era fantástico, né? Inclusive na hora dos intervalos, assim, né? Estava sempre rodeado de pessoas ali conversando e fazendo perguntas, né? Então, depois que eu fiz esse curso da prosperidade com ele, na sequência ele colocou à venda o curso da numerologia cabalística, né? Aí eu olhei o assunto, né? Eu estava entrando nesse ramo de terapias, né? Então, falei, puxa, deixa eu ver o que é esse negócio de numerologia. Daí comecei a dar uma pesquisada, dar uma estudada, né? Acompanhei as aulas dele ali, né? As aulas pela internet gratuitas que ele estava liberando, né? Antes do curso. E aí eu resolvi, falei, poxa, eu vou fazer o curso com esse cara. Aí fomos lá quer dizer, eu comprei o curso, aí fiz o curso, né? Era online o curso. E daí, nesse curso,
da numerologia tinha um lance lá, né? As primeiras pessoas inscritas, né, teriam um evento exclusivo lá com ele, né? E daí, como eu fui selecionado para estar nesse evento com ele, acho que eram as primeiras 20 pessoas, né, que comprassem o curso, teriam um dia, né, com ele, um almoço pago, aquela coisa toda, né? E eu fui nesse evento também, né? Esse evento foi show, foi fantástico, né? Porque, então assim, mais informações, mais contato direto com esse novo assunto, né? Que estava começando a florescer ali pra gente, né? Nessa altura, o curso deveria estar ali não estava na metade ainda, né? Quando teve esse evento lá. Mas foi ótimo porque aprofundamos um pouco mais, né? E daí nesse evento foi onde ele comentou da experiência, né, que ele teve com o Mestre Samael. O Mestre Samael, para quem não conhece, é o ícone do esoterismo, né, da chamada Nova Era, certo? Então assim, qualquer escola agnóstica que você for ouvir por aí, né, eles vão mencionar o nome do Mestre Samael, certo? Porque é o ícone, né, dessa área. Ora, o Mestre Samael, eu conheci o trabalho do Mestre Samael porque eu fui envolvido, fiquei dentro de uma escola agnóstica por muitos anos mesmo, né? E então assim, tudo que se relacionava, né, ao trabalho do Mestre Samael a gente conhecia. E quando o Carlos Rosa comentou, né, que quando ele morava na Bahia, né, o Carlos Rosa teve uma época que morou na Bahia, Salvador, né, e nessa época que ele estava por lá, o Mestre Samael teve uma passagem lá por Salvador e ficou hospedado na casa do Carlos Rosa. Veja que coisa curiosa. Então, mas nessa época, o Carlos Rosa ainda não estava assim tão envolvido, né, com a área esotérica, né? Ele era professor e, né, era empresário lá em Salvador e tal, né? Mas ele teve assim esse convívio com o Mestre Samael. Carlos Rosa nunca comentou isso, sabe? Mas eu entendo que isso fortaleceu muito esse lado espiritual dele, né? Que iria desabrochar mais para frente, né? E então ele comenta que ele conversou muito com o Mestre Samael e, né, ele sentiu muito quando o Mestre Samael desencarnou, né? Porque acho que foi meio na sequência, né? Depois, não demorou muito tempo, depois que eles se conheceram, o Mestre Samael desencarnou. E o Carlos Rosa ficou, né, um bom tempo dentro do conhecimento gnóstico, né? E aí depois que o Mestre Samael desencarnou, ele também acabou, né, se afastando assim, né? E que depois, mais tarde, né, ele acabou voltando para dentro do esoterismo de novo, né, onde ele foi fazer o curso na Espanha, né? E depois da Espanha ele já foi direto para Israel fazer o curso da numerologia cabalística junto com os rabinos lá, né? Então, quando o Mestre Samael comentava isso, quando o professor Carlos Rosa comentava essas passagens para a gente, né, era muito interessante porque eu procurava sempre olhar um aspecto um pouquinho além, sabe? Porque para o Carlos Rosa enfim, ser convidado para fazer esse curso na Espanha tem toda uma história. Ele relata um pouco nos vídeos dele também, o Carlos Rosa, né? Mas ele sempre estava, de certa forma, sendo orientado, né, para entrar nesse caminho e levar para frente. Então, vários vídeos dele, ele comenta sobre a experiência que ele teve com os extraterrestres, né? Ele não sabia quem eram os caras. Para ele eram pessoas comuns, sabe? Que não tinha nada, disco voador, não tinha nada. Os caras apareciam para ele como pessoas comuns.
né? Pessoas comuns assim, né? Então teve algumas passagens que ele teve em Salvador, né? Com algumas dessas pessoas, e depois a mais séria delas foi quando ele estava lá fazendo curso lá na Espanha, né, de esoterismo, e lá ele teve uma reunião com esses caras, mas só que era tudo pessoas comuns assim, né, sabe? Como se fossem, né, pessoas comuns aqui, não tinha nada essas coisas aí de extraterrestre que as pessoas comentam aí, né, seres diferentes, não, mas pelo menos eles estavam, vamos dizer, transvestidos de pessoas comuns assim, né? E ele teve então esse bate-papo sério com os caras lá, teve essa reunião séria com os camaradas lá, né? E quando ele contava isso, quando ele mencionava esses aspectos assim, eu sempre percebia que era uma forma de mostrar que esse trabalho que ele estava fazendo com a numerologia específica agora, né? Com a numerologia, era algo que estava sendo, vamos dizer assim, mentorado por consciências mais elevadas, né? E que precisava ser feito, e que era mais uma ferramenta, mais uma forma das pessoas buscarem, né, a se voltarem para si mesmo, para dentro de si, para se entenderem, né, para que o processo evolutivo então comece, dê o start, certo? Que as coisas comecem a mudar na vida das pessoas, né? Então eu sempre entendia dessa forma, né? Que o trabalho que o Carlos Rosa estava fazendo, né, não era uma coisa dele, só dele, não, era uma missão que, né, de certa forma foi confiada para ele, né, e ele estava sendo assessorado então por essas por consciências aí mais elevadas, né? É uma parte muito bacana assim do trabalho do Carlos Rosa, né? E então assim, durante o curso de numerologia, o Carlos Rosa falava muito pra gente, ele batia muito nessa tecla. Nunca prometa nada para ninguém. Ninguém tem o poder de mudar a vida de ninguém, né? Então ele falava isso com muita ênfase, sabe? E nesses aspectos eu também prestava muita atenção e eu sentia que fazia sentido, né? Porque o que existem muitas pessoas que, às vezes diretamente, a maioria das pessoas de uma forma induzida, né, tenta passar a mensagem que ela pode mudar a vida do outro. Mas é um grande engano. Não é assim que as coisas funcionam, tá? O que existem são ferramentas. O que existem são pessoas que podem, né, motivar outra pessoa, que podem incentivar outra pessoa, que podem encorajar outras pessoas a entrarem dentro de si e resgatarem aquela força que está dentro de cada um de nós. Essa força, ela existe, né? Então, fazer com que essa força entre em ebulição, entre em atividade e como se fosse um vulcão, essa força então comece a sair, a explodir, né? Essa força comece a colocar a pessoa em movimento, certo? Então, porque na realidade o que as pessoas precisam, né? As pessoas de uma forma geral, todos nós, né? Nós precisamos estar sempre motivados, sempre em atividade, sempre em ação. Agora, vencer essa inércia, né, da falta de vontade, né, desse vamos deixar para depois, talvez eu não consiga, vencer essa força, né, essa procrastinação, esse é o grande problema que nós temos. Então, quando a pessoa consegue, através de uma ferramenta, através de uma pessoa, né, enfim,
que ela encontre o jeito que vai fazer com que ela entre em ação. Quando a pessoa consegue isso, tudo muda. Aí é que vem a coisa da transformação. Essa é a transformação. Então, o Carlos Rosa pegava muito pesado nesse aspecto. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas perguntavam para ele, né, o que eu digo para a pessoa se a pessoa vem, faz um mapa e depois volta e diz que não mudou nada na vida dela. Nessa hora o Carlos Rosa soltava o verbo para cima da pessoa, tá? Porque, né, falava, mas você não tem que prometer nada para ninguém. Você não é Deus. Ele usava esse termo, você não é Deus para prometer. Então, e nesse aspecto assim, muitas vezes algumas pessoas não aceitavam essa maneira dele colocar, né? Porque as pessoas achavam, veja que coisa curiosa, né? Por mais que a pessoa estivesse estudando numerologia, estivesse sentindo e vendo e sendo orientada como a coisa funciona, a pessoa ainda ficava na dúvida, né, de que a pessoa achava, né, o estudante ali de numerologia achava que ele tinha obrigação de mudar a vida dos outros. Não, se eu fizer um mapa, o cara tem que mudar a vida do cara. Tem nada. É de cada um, certo? Então, o mapa, eu acho fantástico o mapa numerológico na vida de qualquer pessoa. Tá? Então, quando eu fiz o meu, né, eu entendi muita coisa. Já estava, né, devido aos outros estudos que a gente fazia, então assim, eu já sabia, né, que eu tinha muita culpa no cartório. Eu não tinha dúvida disso. Né? Então assim, estudo através da gnose, estudo através de outros autores, enfim, né? Eu tinha, né, a bagagem, né, de que eu sabia que o que acontecia na minha vida, a razão, né, estava lá no passado, certo? Então assim, o que eu estava passando era uma forma de eu transcender aquilo que já tinha acontecido no passado. Ou eu passava por aquilo e superava, ou eu ia passar por aquilo, ia sofrer tudo de novo e tudo iria se repetir numa nova oportunidade, né? Então, o grande lance, né, que eu vejo que o mapa numerológico ele pode ajudar a pessoa nesse sentido. Como dizia o professor Carlos Rosa, o mapa numerológico ele te dá um norte, ele te orienta, certo? Então, através dessas informações do passado, que a gente então começa a identificar na vida hoje, né, o que está acontecendo na vida de cada um de nós, certo? Isso tudo tem essa ligação com o passado. Então, nesse sentido, o mapa é fundamental, porque eu vou entender por que já me ferrei várias vezes no relacionamento, por que os meus negócios simplesmente não desandam, não deslancham. A pessoa tem força de vontade, a pessoa trabalha, como se diz na gíria, né, feito um animal, né? A pessoa é inteligente, a pessoa até tenta ser uma boa pessoa, tá? Mas não anda, a coisa não vai, sabe? Então, o que está acontecendo? O que tem por trás? Então, existem histórias? Existem. Então, é preciso conhecer essas histórias, é preciso ver aonde que está, né, os grandes nós ali na vida da pessoa, né? Onde que estão as grandes amarras, onde estão as principais fugas de energia, né, da pessoa, certo? E aí atuar naqueles pontos. Então, o mapa numerológico ele orienta nesse aspecto, tá? Nesse aspecto. E ajuda a pessoa? Claro, mas ela tem que fazer a parte dela, entende? Tem que fazer a parte dela, exatamente. E então assim, o terceiro encontro que nós tivemos com o Carlos Rosa lá em São Paulo foi também muito interessante, porque embora ele não tivesse comentado com a gente, né, mas naquele período ele já estava doente, ele já sabia do problema dele, né, e assim,
eu havia percebido algumas coisas, certo? Mas e daí? Uma interpretação particular minha, uma observação minha, né? Depois, conversando com outras pessoas ali, né? Aí as pessoas falaram, pois é, né? Porque uma das coisas que o Carlos gostava de falar é que ele tinha uma saúde de ferro e que ele ia viver os 120 anos, 130 anos lá, né? Então, assim, as pessoas falaram, poxa, mas... Daí naquele evento, né? Eles falaram, mas não sei, hoje o professor não estava com todo o pique, né? Aí as pessoas comentavam, não, de fato não estava, né? Alguma coisa estava acontecendo, pois é. Mas só que assim, naquele momento ficou por isso mesmo e, né, ninguém comentou mais nada, porque o Carlos até aquele momento ele não queria passar para ninguém, era uma coisa dele, né? E foi assim até quando ele realmente ficou mal depois, né? Teve que se internar e tal. Aí depois que ele saiu do hospital é que ele gravou o vídeo explicando todo o processo, né? E enfim, daí foi o processo dele, né? Depois que ele realmente ficou doente, ele não teve mais como ficar à frente da academia lá, né? Agora, ele sempre teve, né, uma pessoa fantástica do lado dele, que é a Anjo, né? Uma pessoa assim maravilhosa também, né? E uma numeróloga de mão cheia, que se diz, né? E hoje ela está à frente da academia. Na verdade, ela já estava à frente da academia desde o ano passado, né? Então, quando o Carlos Rosa viu que a coisa era séria mesmo, ele se afastou e passou as responsabilidades todas para a Ângela, né? E hoje é ela que continua à frente da academia, né? Mas então, Carlos Rosa para mim foi mais uma daquelas pessoas assim, fantásticas, né? Que eu tive o prazer de conhecer, né? E receber orientações, né, diretamente de alguém que sabia o que estava falando, que sabia o que estava orientando, né? E, acima de tudo, né, transmitia com muito amor e com muito desejo de que as pessoas realmente entendessem, né, a sua mensagem, sabe? Então, assim, com relação a todo o processo de ensino que eu tive com ele, né, e os contatos que eu tive com ele pessoalmente, né, eu realmente só tenho a agradecer por tudo aquilo que ele passou para a gente, né, pelos ensinamentos e os exemplos, né, que ele sempre passava para a gente, né. Então, o Carlos Rosa, uma grande pessoa, uma grande figura e que marcou, né, a história do esoterismo aqui no Brasil, né? Então era isso. Um abraço a todos.